nós falaremos sobre um assunto muito importante e pouco compreendido, que é a terapia elétrica. A eletricidade vista como um fármaco. Muito antiga a ideia e muito efetiva. A desfibrilação, o choque de desfibrilação aplicado adequadamente em um doente fibrilado tem um NNT de 2,54. É um dos melhores, é o melhor que eu conheço, talvez até tenha outro, mas de todos os números necessários, os NNTs, número necessário tratar para salvar uma vida, tratar 3 pessoas salvar uma vida é um número muito bom, é um recurso muito efetivo, muito antigo. Tá? O Dr. Couwenhoven, doutor não por ser médico, mas doutor por ser doutorado na área científica, porque o Couwenhoven era um engenheiro elétrico e trabalhava numa empresa de eletricidade, né, na década de 20 e via os trabalhadores morrendo após um choque elétrico e sabia que existia uma arritmia chamada fibrilação ventricular que poderia ser induzida por choque e que poderia ser aí que tem, então nesse ponto que entra o interessante, que poderia ser revertida por choque. Assim como um choque fraco induz, um choque forte acaba com a fibrilação ventricular. E o Couwenhoven, como engenheiro elétrico, decidiu construir um aparelho desfibrilador. Ele estava pronto, tanto que em 1947 o Beck, Claude Beck, da tríade de Beck, aplicou um choque de desfibrilação, só que ele era interno. Ele aplicou no menino que ele estava operando, um menino com 14 anos. O tórax estava aberto. Até 1956, quando o Zoll publicou no New England o primeiro desfibrilador para uso externo, e logo a seguir, em 1960, o famoso trio, que trabalhou de uma forma brilhante na construção desse projeto, que mudou a humanidade, que mudou tudo na humanidade, que mudou até mesmo o conceito de morte. A morte até então era a ausência de pulso. A partir da publicação do Couwenhoven, com o Knickerbocker, com o Jude, que era o único médico, os outros 2 eram engenheiros elétricos, e em 1960, no JAMA, a morte passou a ser a morte encefálica. Então, é sobre isto, sobre terapia elétrica, especialmente sobre os recursos que nós dispomos hoje, que falaremos logo a seguir no Laboratório de Ensino por Simulação. Pessoal, tínhamos prometido, falamos sobre a teoria, até a história do desfibrilador, e agora vamos mostrar na prática, claro, apenas a título de ilustração, esse exemplo de um desfibrilador moderno, um desfibrilador bifásico, da marca Instramed, o modelo é o DualMax. Ele é desfibrilador, cardioversor, marca-passos, transcutâneo, e também tem uma série de funções de monitoramento. Do ponto de vista introdutório, o painel deste aparelho tem uma tela touch, tem um LED indicador de que ele está conectado na rede elétrica, tem um outro LED que indica quando está carregando as 2 baterias que ele tem atrás. Ele tem alguns botõezinhos aqui, que são botões de acesso rápido. Ele tem um e-jog, que é um botãozinho que funciona como se fosse um mouse aqui na tela. E o mais importante de tudo, de um desfibrilador manual, um desfibrilador externo manual, como é o caso, são esses 3 passos. Esses 3 passos, todos eles têm, todos os painéis têm,
e é o passo 1, 2 e 3. Passo número 1 significa seleciona a energia. Então nós temos aqui a tecla seletora de energia, que também se seleciona as funções, porque ele pode ter o DE, ele tem um DE incorporado, né? E ele pode, que é um decifrador externo automático, e ele pode, e os médicos em geral trabalham no modo manual, portanto usando esse passo 1, 2 e 3, portanto selecionando a carga no passo número 1. 200 joules para adultos. Em geral, essa é a energia que a gente começa a utilizar. Uma vez que a gente tenha dito para o aparelho quanto que a gente quer de energia, o próximo passo é carregar. O carregar o capacitor significa armazenar essa energia dentro do aparelho para que ela fique pronta para ser entregue para o paciente, que é o botão número 3, que é o botão de aplicar o choque. Vocês podem estar se perguntando, mas escuta, eu posso usar então esses botões aqui, enquanto eu estou trabalhando com os eletrodos, com as pás manuais? Não. A gente seleciona a carga e carrega num dos botões, mas seguro, a pessoa que está com as pás, ela mesma define o momento de carregar e o momento de aplicar o choque. Então, para que servem esses botões do painel? Para quando a gente está utilizando eletrodos adesivos. Muito bem. Os outros botões são imprimir uma fita de ritmo, pressão não invasiva, silencia os alarmes, muda as derivações, por exemplo, eu posso estar lendo em paz, quero passar para D2, posso estar lendo em D2, quero passar para paz, e congela a tela para observar algum detalhe maior assim do traçado, tá bem? Esta é uma apresentação introdutória, faltou um detalhe apenas, que é o botão de sincronismo. Tá? O botão de sincronismo é para aquelas situações em que a gente quer aplicar um choque de cardioversão sincronizado. Então, esse botãozinho está aqui localizado nessa posição. Obrigado pela atenção de vocês e vamos adiante. Corta. Então, agora, vamos mostrar assim, na prática, como que o clínico ou o enfermeiro pode preparar o choque. Chegou um paciente parado, o colega que está lá verificou que ele está não responsivo, vira para vocês assim, Samir, prepara o aparelho e carrega em 200 joules. Entendido? Veja, primeiro passo, chave seletora, 200 joules. Selecionando. Não espere, já vou pegando. Pego gel condutor de eletricidade, passo aqui nas pás, tá? Verifico se ele está lendo em paz, aperto um dos botões para carregar. Choque pronto, doutor? Então tá, afasta todo mundo. Samir, aproxima e encosta as pás para que eu possa ver o ritmo, ok? Posicionado. Fibrilação ventricular no monitor, choque autorizado, Samir. Então tá, agora eu falando. Pessoal, choque no 3. 1, 2, 3, afastem-se. Aperta firme e pressiona os dois botões. Aqui ele anulou o choque porque passaram-se 30 segundos. É um mecanismo que ele tem de anular o choque. Tá? Caso ele não anular sozinho e eu precisasse anular o choque, poderia utilizar o botão de anula, que é um botão mais importante do painel, que ficou no outro vídeo para a gente falar neste, o botão de anula o choque. Muito obrigado pela atenção de vocês. E agora nós vamos encerrar. Obrigado, Claudinha.